Doutora Laura, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios com esse assunto bem legal que eu acho que com certeza muitas pessoas vão se identificar. Bom dia para você. Como a gente pode começar a conversar sobre isso e o porquê e como deve os relacionamentos até então seguir em frente e fazer eu digo que não é nenhum tratamento, né? E nenhuma cura, mas é claro, poder ficar em paz entre os dois e evitar alguma briga, alguma discussão. Porque terapia é para isso, não só para evitar briga e discussão, mas para que os dois se encaixem perfeitamente e mantenham o mesmo clima. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Dá bom dia para os ouvintes da cultura. Que bom estar aqui, prazer enorme pelo convite, muito obrigada. Eu sempre digo, Rodrigo, assim, Sim. que a terapia de casal, existem algumas crenças das pessoas em relação à terapia. Sim. E uma delas é que a terapia de casal é somente para salvar casamentos. Não é. Não necessariamente. Não necessariamente. Existe esse objetivo também, pessoal. Que sim, que as coisas melhorem, que a gente encontre um caminho para resolver os problemas. Mas a terapia de casal, ela auxilia. A maior ferramenta e o maior objetivo é auxiliar o casal a se encontrar. Como toda terapia, a terapia individual, de adolescente, de adulto, de criança, sempre vai ser isso. É a questão de se encontrarem, a questão de autoconhecimento. Esses dias, e eu gosto, assim, o Rodrigo, de ter muitas referências, porque eu Sim. estudo bastante, então eu vejo muito vídeo, vejo muito, leio muita apostila. Então, assim, eu tenho muitas referências e, às vezes, eu não sei de onde vem. Uhum. Mas esses dias eu estava vendo um vídeo no Instagram. Eu acho que todo mundo tem aí Instagram e surfa muito ali. E tem um psicólogo que ele estava falando. Para que serve a terapia? A terapia serve para você se conhecer. Porque muitas pessoas perguntam, para que serve terapia, gente? É só para regular as emoções? Não, a terapia é para a gente se conhecer. Se você quer ser radialista, você vai conhecer sobre o assunto, você vai estudar. Sim, exatamente. Né? E aí a gente, para nos conhecer, para saber lidar com as nossas emoções, a gente vai estudar nós mesmos, na terapia, junto com o psicólogo, que vai te conduzir nesse caminho. E com o casal é a mesma coisa. A gente vai estudar o casal. O que nós estamos fazendo? Quais são os nossos objetivos juntos? Ainda há razão para ficarmos juntos? E a terapia, ela vai auxiliar até na separação de um casal, se essa for a decisão deles. Sim. E assim, o que acontece? Muitas pessoas, como você disse, pensam que a terapia é somente no momento de briga, no momento de discussão, no momento de separação. Mas é como você também está afirmando, é um momento para você se encontrar e ir um pouco mais íntimo, para saber o que faz mal e o que faz bem para ambos os dois. Porque tem pessoas que passam 5, 6, 10, 20 anos e ainda não se conhecem. E a terapia justamente seria para isso? Também, Rodrigo. Eu acho que fica isso muito evidente na questão da pandemia, né? Sim, sim. Quando todo mundo ficou na mesma casa, quando todo mundo começou a passar mais tempo junto, aí a gente começou a perceber, nossa, parece que a gente não tem mais tanta coisa em comum. Parece que as coisas mudam. Por quê? Porque as coisas mudam mesmo. A vida muda, os nossos sentimentos mudam, os nossos objetivos mudam. Não é porque mudou que eu preciso excluir a pessoa da minha vida, do meu convívio. Mas muitas vezes a gente também, Rodrigo, eu sempre problematizo um pouco mais a questão das relações, Rodrigo. Muitas vezes a gente casa não é porque a gente quer. Muitas vezes a gente casa por causa de convenções sociais. Muitas vezes a gente casa porque a gente está se sentindo sozinho. E aí, quando a gente casa, porque a gente se sente sozinho, por exemplo, você vai aceitar coisas no namoro e dentro do casamento que você talvez não aceitaria se você estivesse bem resolvido com você mesmo. Se você estivesse bem com você mesmo. E, realmente, a terapia não é só, como você disse, é de casal, não é só para problemas. Não, às vezes a gente está tendo um problema ali de rotina, que não é um problema super grave. Mas a gente também não sabe mais o que fazer. Seria a questão do excesso também, né? Aquele marido que trabalha demais, aquela esposa que trabalha muito, carga horária excessiva, dupla jornada, porque numa família é assim que funciona. Pai trabalha muito, mãe também, aí tem filho para cuidar, casa para cuidar. Daqui a pouco são dois amigos dentro de casa que não se entendem mais. Exatamente, que é quando, Rodrigo, entra a questão do companheirismo, né? Sim. Então, são duas pessoas na mesma casa.
E essas duas pessoas têm funções. Então, se eu sou a mulher que escolhi, e não tem problema nenhum nisso, eu escolhi não trabalhar e ficar dentro de casa e cuidar dos meus filhos, cuidar da casa, ótimo, você tem um tempo hábil para isso. E o seu marido, ele vai sair para trabalhar. É claro que quando ele chegar em casa, as coisas estarão prontas, porque você teve tempo para isso e você escolheu isso. E ótimo, conheço mulheres que são muito felizes assim. Mas a gente também tem as mulheres que escolheram sair de dentro de casa, trabalhar, ter a sua carreira. E aí, quando nós vamos para dentro de casa, gente, tem que ser tudo dividido. Isso é companheirismo. É o outro querer estar ali comigo e dar conta das demandas da vida. Mas não é só a mulher, o homem também. E também não acho que é só o homem. É tudo dividido. É 50%. Seria metade, metade, né? Tipo assim, eu estou fazendo a minha parte como marido, estou cumprindo com as minhas obrigações, e não seria geralmente só isso em questão de obrigação, porque ele é obrigado, mas é uma divisão também, né? Então, se ele se propôs a estar ali com a esposa dele, ele também aceitou a condição de poder cuidar, de poder estar perto, de poder entender, de ser amigo. Existe uma crise existencial também dentro do relacionamento um certo tempo, né? Como a gente estava conversando agora, muitas pessoas casam por carência, né? Não é simplesmente exatamente. pelo sentimento, por querer somar. Ah, estou me sentindo sozinho, estou me sentindo sozinha. Vou me colocar numa posição de não aceitar qualquer um, porque seria, eu acho que, muito ruim fazer isso, mas uma boa parte das pessoas também acabam fazendo isso, né? Aceitando qualquer tipo de pessoa e não tem o tempo suficiente para conhecê-la. Dentro daquele relacionamento vai conhecendo e acontece essa situação. Então, no caso, né, como você está falando aí, né, para mim poder entender, e o pessoal de casa também, caso você tenha alguma dúvida aí, está passando por alguma situação, né, você pode perguntar aqui para a gente, que a gente vai falar para você. Eu não, né, quem vai falar é a doutora. Eu estou aqui só de intermédio, né, como ponte. Né, mas assim, o pessoal também está acompanhando a gente pelo Facebook. Qual seria o momento ideal para procurar um profissional? Quando o casamento está mais ou menos em que base ali, em que situação deveria procurar uma profissional para tentar colocar na balança, quero salvar o meu casamento, quero me encontrar como pessoa, quero entender um pouco mais sobre o meu marido. E existem situações diferenciadas, né, doutora? Tipo assim, tem aquela pessoa que conversa muito, tem aquela pessoa que conversa pouco. E a pessoa que conversa pouco dentro de um relacionamento, ela não se abre muito. E nisso ela começa bem aquela coisa. Vai falar o sim por falar sim, vai falar o não por falar não. Em que momento que a pessoa pode procurar um profissional? Em que relação assim do casamento? Em que parte que está pedindo socorro? Vamos lá. Ô Rodrigo, a gente fala muito nesse meio da psicologia, os profissionais uns com os outros, né? Quando a gente se encontra, acho que essa é a maior dúvida. Em que momento começar uma terapia? Eu sempre digo para os meus pacientes, para as pessoas que eu encontro na rua, porque às vezes perguntam, que é quando você está passando por algum sofrimento. Então, por exemplo, sou eu e eu tenho um marido e nós dois temos mais ou menos o mesmo perfil. Nós dois não conversamos, não somos de conversar muito, não nos abraçamos muito, mas nós nos entendemos dessa forma. Então, por que procurar uma terapia? Porque as pessoas estão olhando e falando que a gente não é carinhoso um com o outro. Você está sentindo isso? Você sente essa falta? Não. Então, está tudo bem. Você procura terapia quando você não está satisfeito. Quando você não está satisfeito do que você está recebendo, quando você não está satisfeito do que você está entregando. Você procura terapia quando você não consegue mais enxergar essa ligação. Nossa, parece que eu mudei. Parece que eu não estou satisfeita mais com esse relacionamento. Parece que isso não está me fazendo mais tão feliz. E ainda falo para você, porque acho que o psicólogo também tem muito esse estigma, o Rodrigo, de que todo mundo tem que ser feliz. Então, a gente tem que só procurar a nossa felicidade, principalmente dentro do casamento, né? Não, não é isso. Não é que eu preciso ser feliz todos os dias. Mas ontem à noite ainda estava pensando sobre isso. Estava pensando em vir para cá, né? Estava pensando mais ou menos o que eu ia falar. E aí eu estava pensando sobre felicidade e satisfação. São coisas diferentes. Eu vou ser
feliz em todo o tempo, todos os dias? Muito provavelmente não. Mas e estar satisfeita? E estar satisfeita com o que eu tenho construído? Com o que eu tenho construído no meu casamento? Com o que eu tenho construído de família? Com o que eu tenho construído com os meus filhos? Eu estou satisfeito? Eu acho que eu estou indo de acordo com aquilo? Eu acho que eu estou indo de acordo, que eu acho que é o que tem de mais importante na clínica, de acordo com os meus valores, porque são os meus valores que ditam se eu estou satisfeito ou não, se eu estou feliz ou não, ou se pelo menos eu estou indo naquele caminho. Então, quando procurar um psicólogo? Quando eu não estou satisfeita com o que eu estou vivendo, com o que eu estou passando, com o que eu estou recebendo, com o que eu não estou, com o que eu estou entregando. Doutora, dentro dessa situação, acontece também às vezes, vamos colocar um exemplo aqui, não sei, tá? Da pessoa até um certo ponto, ela tá ali, tá tudo bem com o casamento, beleza, tá legal, tá bacana, tá sorridente, tá realizada. Aí, essa pessoa um dia dorme, ela acorda e pensa assim, o que eu estou fazendo aqui? Aquele momento em que a pessoa, ela olha para trás e fala assim, por que eu casei? Por que eu estou com essa pessoa hoje? Existe essa possibilidade do dia para a noite as pessoas mudarem os pensamentos e não conseguirem se conectar novamente? E aí fica aquela coisa, até um certo momento você servia para mim porque você fazia o que eu queria. Hoje que você me diz não, você já não serve mais. O que fazer nessa situação? Porque, vamos lá, existe aquele casamento, um exemplo. O marido tá sempre ali do lado, tal, não breca nada, tá sempre deixando fazer o que quer. O dia que ele fala não, ele já não presta mais para ela, né? Acontece muito isso, não acontece, doutor? Todo mundo sempre tem alguma coisa que quer perguntar de terapia de casal, né, Sim. Rodrigo? Eu tô falando que é você que quer perguntar pelo isso, amor de mas... Deus, né? Ô, Rodrigo. Não me coloque nessa situação, hein? Que é isso? Segredos, não conto pra ninguém. Meu Deus, né? Ô, Rodrigo, é assim. É porque assim, tem alguns ouvintes que mandam aqui, a gente nem prefere nem comentar o nome, porque não dá. Não pode, né? Rodrigo, que meu advogado tá de férias, doutora. Né? Ô, Rodrigo, existe a questão dessas mudanças muito repentinas. Existem várias situações. Existe a desconexão, Sim. como eu disse, com os nossos valores, que é por um motivo específico. Você procurou casamento, Sim. ou você procurou alguém para se relacionar, e você foi indo ali só no automático. Ou porque eu queria satisfazer uma pressão social, ou porque eu precisava de algo naquele momento e aquela pessoa me oferecia, tinha. Então, o que aconteceu aí? Essa desconexão com os nossos valores. E aí, só para comentar rapidinho, essa desconexão com os valores, quem fala muito somos nós da terapia comportamental, tá? Então, eu sou psicóloga, analista do comportamento. Sim. A gente fala que é diferente da TCC, que é diferente da psicanálise. Então, a gente fala muito dessa questão dos valores dentro da terapia comportamental. Então, houve uma desconexão desses valores. Eu parei de olhar para esses valores. Isso é um dos requisitos, é um motivo. O segundo motivo, se essa pessoa faz isso com frequência, essa pessoa pode ter um transtorno mental e não sabe. Sim. Então, se essa pessoa acorda todos os dias de uma forma diferente, se essa pessoa percebe que tem momentos que ela muda de ideias rapidamente, muda de vontades rapidamente, se todo relacionamento acontece isso, existe um padrão. E aí, quando a gente vai falar de padrões problemáticos, geralmente a gente fala dessa questão de transtornos mentais. Então, esse é um segundo motivo para que aconteça. E um terceiro motivo para que aconteça isso, Rodrigo, que você falou, é do casal achar, assim, que também é só eu que estou certo. Só eu que estou certo, você nunca está certa, você sempre está errada, ou você sempre está errado, e só eu estou certo. Isso também acontece. E acontece, Rodrigo, como você falou antes, essa questão de filhos, rotina de casa, rotina de trabalho, acaba ficando sem tempo. E aí a gente vai deixando de olhar para algumas coisas do casamento, que a gente achou que, não, eu acho que eu estou cumprindo. Mas espera aí, eu estava cumprindo mesmo. Há um ano atrás, de um ano para cá, parece que eu também parei de olhar para as necessidades dele ou dela.
Então, peraí, será que também não sou eu que preciso rever alguma das minhas posturas? Será que a gente não precisa sentar, conversar e alinhar? Eu sempre falo que muito do que a clínica com o casal sobrevive, Rodrigo, é de combinados. Nós precisamos ter combinados. Então, a gente eu sento com os meus pacientes e faço os nossos combinados. E sempre na terapia de casal, sempre tem um momento que eu falo para os meus casais. Agora, vamos sentar e vocês também vão ter o combinado de vocês. Então, existe uma rotina. Existe um acordo, né, que é feito entre eles. Exatamente. E qual que é esse acordo? E ele precisa ser respeitado. Sim. Acho que esse é o principal. Porque Existem limites também, né? Com certeza. Existem situações também. Você acredita que com tanta tecnologia que nós estamos vivendo hoje, tantas redes sociais, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, vários aplicativos, você acredita que algumas mulheres sentem diminuídas por conta disso? Tipo, às vezes olhar e falar, nossa, esse casal é perfeito, esse casal viaja, esse casal faz isso, faz aquele outro. E aí ela chega e tem aquela cobrança com o marido. Nossa, a gente não viajou, a gente não fez isso, a gente fez... Você acredita que isso pode fazer mal também dentro de um relacionamento? Essa questão do excesso e querer subtrair uma imagem de um outro relacionamento para si? Uhum. Ô, Rodrigo, eu acho que o que pode fazer mal são as comparações. Sim. Com certeza, as comparações elas podem fazer mal, sim, e fazem, né? A gente vai vendo as vidas, porque a gente vê os recortes, né? Da internet a gente vê os recortes, a gente não vê a vida real. Então, as comparações fazem mal? Elas fazem mal. Mas eu também te perguntaria, Rodrigo, se a pessoa se sente totalmente amada, será que ver a foto de uma viagem vai fazer diferença? Se a pessoa se sente totalmente amada e valorizada e compreendida, se essa mulher se sente compreendida, amada, valorizada pelo marido, será que ela olhar na internet e ver que um casal foi para Gramado vai fazer tanta diferença assim na vida dela? Não sei. São casos e casos. É por isso que eu falo assim, acho que as pessoas, quando elas encontram uma psicóloga, e eu entendo essa curiosidade, nós queremos ter respostas prontas, né? Mas a psicologia existe exatamente por causa disso, porque ela não tem respostas prontas. Tem a resposta para a minha vida, tem a resposta para a tua, porque tem o meu perfil e tem o seu. Talvez para mim, Rodrigo, não seja muito importante grandes viagens, grandes coisas materiais. Mas tem outra pessoa que, para ela, por enquanto, grandes coisas materiais fazem diferença. Grandes demonstrações fazem diferença por causa da história da vida dela. E, Rodrigo, tem alguns psicólogos que eles não é o meu caso. Eu faço a terapia de casal, o casal chega lá, eu faço. Claro que eu recomendo que também eles façam a sua terapia individual. Mas a gente sabe que existe a questão aí, né, do valor, da renda da pessoa, né, de como essa pessoa, do que ela consegue arcar de despesa ou não. Mas eu já tive professores, por exemplo, que eles não atendem. Não, você quer fazer terapia de casal, você e sua esposa, eu atendo, mas só se vocês estiverem nas suas terapias individuais. Senão, eu não atendo. Né? Então, ainda tem essa diferença. Por quê? Para a pessoa realmente se entender e depois juntar os dois ali e ver, mas o que está ficando ainda que realmente é de casal e o que é individual? O que está causando ali dentro, né, da relação e o que já vem de lá de trás numa questão passada, né? Exatamente. E vamos aproveitar esse gancho, né? Vamos falar em questões de coisas passadas, vamos ligar agora a família, pai e mãe. Uhum. Né? Usar um exemplo aqui, doutora. Tá. Vamos lá. A pessoa sempre foi apegada a pai e mãe. Ela casa e aí dali para frente, o que é necessário para evitar? Ela tem que fazer, claro, um individual ou ela teria que continuar como casal? Né? Porque já vem um gatilho, né, do passado. Uhum. Então essa pessoa está casada, tem uma vida, mas não se desprende de pai e mãe. Então ela quer ter uma vida secundária ali, uma vida paralela. Então, vou viajar, tem que levar meu pai e minha mãe. Vou fazer tal coisa, tem que ser pai e mãe. Essas coisas afetam também dentro de um relacionamento, né? Afetam. Rodrigo, afeta sim. Eu acho que família, claro, é muito importante. Mas existem os momentos. Existe essa questão que eu te falei
de você saber discernir as coisas. Rodrigo, depois que a gente casa, é claro, é o casal. Mas aí, como eu tô te falando, né, Rodrigo? Cada um tem uma vida, tem uma história de vida, tem as suas experiências que vão dirigir na sua vida. E aí é quando a gente faz a terapia, né, os psicanalistas até diriam assim, que a pessoa vai se tornando consciente dessas experiências e não vai deixando que essas experiências os controlem mais. Então, eu tive, por exemplo, eu tenho uma família super presente na minha vida. Né? Eu amo os meus pais, amo a minha família, a gente sempre está junto. Mas a gente não precisa ficar junto de segunda a segunda. E eu acho que nem os meus pais querem isso. Tenho certeza. Eu acredito também, né? Porque é aquela coisa, a gente até brinca aqui, né? Pô, já tá marmando, já tá grande, já seguiu sua vida, já seguiu seu caminho, já escolheu o que queria pra você já, né? Exatamente. Então... Mas é a questão, Rodrigo, da maturidade, de amadurecer. O quanto esses pais também ajudaram. Saber caminhar sozinho, né? E o quanto esses pais também ajudaram essa pessoa a amadurecer. Mas existem os que ajudaram e a pessoa não amadureceu. Rodrigo, sempre serão escolhas. Eu escolho o que eu quero para minha vida. Eu escolho e eu posso escolher. À medida que eu for me conhecendo, eu conheço os meus pontos fracos e eu conheço os meus pontos fortes. E aí eu preciso ir melhorando. E eu também preciso perceber onde é que eu estou incomodando, onde é que não está incomodando. E a questão que eu te falo, Rodrigo, do companheirismo. Então, você chega e fala, olha, eu não estou gostando, porque você está com a sua mãe todos os dias você tem necessidade de ir para lá, você tem necessidade de contar as nossas coisas para ela. Olha, eu não gostaria. E aí essa pessoa, nossa, Rodrigo, desculpa, eu não sabia que você pensava assim, eu penso de um outro jeito. Então vamos alinhar aqui como a gente pensa. Não, realmente, acho que eu não preciso ficar contando tudo que acontece dentro de casa para minha família. Então, ok, nos alinhamos nisso. Depois, quando aconteceu uma situação, Rodrigo, eu sempre falo assim, também para os meus casais, que se você perceber, o meu problema de casal, às vezes, é o mesmo problema que o seu de casal. Mas o que diferencia cada casal? A postura que a gente vai ter de enfrentamento. Sim. O quanto eu quero resolver aquele problema. Então, eu tenho um problema de casal e o meu vizinho tem o mesmo. Mas eu quero resolver o meu com o meu marido. Procrastinando. E o meu vizinho, ele não quer resolver o dele com a esposa dele. Então, é diferente. Os problemas, às vezes, são os mesmos? São os mesmos. Mas a disposição do casal de resolver é que vai diferenciar cada casamento um do outro. É nessa condição, né, que traz também, com que faz a melhoria. Basta você querer. Né, exatamente. Procurar a solução para o problema, né, doutora? Basta você querer se encontrar e falar assim, não, alguma coisa está errada, eu estou precisando de ajuda, né, eu estou precisando de uma mão amiga, porque dessa condição que está daqui para pior, ou a gente vai separar ou vai acabar entrando em vias de fato, que muita coisa que acontece, porque muito casal acaba se desentendendo e perdendo o respeito, né, em questão disso. Né? Exatamente. E eu acho que existem, hoje, né, a gente passa por um momento assim, de que existem muitas pessoas no mundo. Sim. E antes, Rodrigo, quando não tinha tanta tecnologia, eu não conversava tanto com alguém que não era da minha cidade. Eu conversava com quem era mais da minha cidade. Então, hoje, com o aumento dessa tecnologia, o que aconteceu? A gente tem mais oportunidades. Mais opções. Mais opções. Exatamente. Então, acaba que eu também tenho percebido, Rodrigo, que as pessoas não estão, assim, querendo levar tanto a sério, não estão aguentando, talvez, esse processo do casamento, de lapidar um ao outro. Por quê? Se você não quer, tem quem queira, porque existem pessoas no mundo inteiro. Eu posso conversar com gente da Coreia, eu posso conversar com gente dos Estados Unidos, e eu posso casar para lá também. É aquele exemplo básico e até bobo que a gente fala aqui, né? E acaba até entrando em tom de brincadeira, né? A pessoa acabou de separar, brigou. Em 10 minutos ela refaz a vida dela. Ela entra no Instagram, entra no Tinder, ela entra num Badoo da vida aí, ela começa a seguir pessoas e vai conversando e começa não selecionar pessoas boas. Então ela começa a colocar na posição de, eu tô solteiro, beleza, eu posso sair com essa daqui, eu posso sair com esse daqui. E aí acaba se relacionando naquela condição de não conhecer pessoalmente, intimamente a pessoa
E aí, depois que tá tudo bagunçado, que ela já veio de outras dores, vem com a rabiola enorme aí de traumas e acontece essas coisas. É verdade. Rodrigo, tem uma coisa que eu gosto de falar muito também na terapia, que é assim, ó. A gente vê a pessoa, a gente se apaixona primeiro, para depois conhecer. Quando a gente, na verdade, deveria primeiro conhecer a pessoa, para depois ir se apaixonando. Então, a gente vê, se apaixona, gosta do que viu, gosta do físico da pessoa. Ah, vou entrar de cabeça e depois eu vou conhecendo. E aí você vai conhecendo e não vai gostando tanto, e é onde vai dando os problemas, né? Sim. Mas a gente se apaixona primeiro e conhece depois. E hoje o Instagram, ele é muita vitrine, né? O Instagram, a pessoa entra... É o que eu falo. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, até mesmo conversei com o Léo. Falei, você consegue ver o tipo da pessoa quando você entra num perfil de Instagram e tá privado. Aí você fala, não, essa pessoa realmente, ela se cuida, ela se priva, ela não seleciona qualquer pessoa. Quando você entra no Instagram, é aberto ao público, aí tem aquelas fotos de biquínis, né? Fotos sem camisa, e tá ali um catálogo para você. Aí já é complicado. Porque a pessoa começa... Não estou dizendo que está se vendendo, pelo amor de Deus. Mas a pessoa se coloca numa posição de tipo assim, olha, eu sou linda, olha, eu sou bonita, olha eu aqui, vocês não estão me vendo? Né? E começa a briga por like e tudo mais, essa discussão. Então, uma pessoa assim, eu acredito que seja muito mais difícil, né, para se relacionar, né? Porque já é uma pessoa que ela está, colocar, não desesperada, né? Mas coloca ali, tipo assim, se você não acha eu bonito, tem quem acha. É bem isso. Eu acho que são essas várias opções, e eu acho que a pessoa que talvez se comporte assim, pode ser que esteja ferindo aí na sua autoestima, né? Então, a gente está muito acostumado, Rodrigo, a achar que a autoestima é só a imagem do corpo. E a autoestima, ela é muito mais do que isso. Então, a pessoa, às vezes, está ferida na autoestima e nem sabe. A autoestima é também entre os critérios, não só de autoimagem, mas de autoconceito. O que eu penso sobre mim mesma? O que eu acho de mim? O que eu acho que eu sou capaz de fazer? O que eu acho que eu sou capaz de realizar? Até onde eu sou capaz de ir por mim? Então, as pessoas, às vezes, estão feridas nisso e nem sabem. Então, assim, às vezes a pessoa precisa se expor tanto para que as pessoas a vejam, porque nem ela está se vendo. Nem ela se vê. Doutora, qual o conselho para a gente fechar com chave de ouro que você dá para aquele casal que neste momento está precisando e não sabe por onde começar? Por onde começar a resolver os seus problemas, né? Claro. É claro que eu sempre vou dizer que a primeira coisa é você precisa sentar e analisar a sua vida. Analisar, mas eu não sou psicóloga. Não. Gente, criem o hábito de escrever. A gente tem papel, a gente tem caneta, a gente tem lápis para ser usado. Então, criem o hábito de sentar, fazer uma avaliação mesmo da vida de vocês. Eu estou satisfeita com tudo que eu estou vivendo? Laura, talvez eu não esteja feliz e tão satisfeita, mas eu estou no caminho. Eu estou no caminho para conseguir viver a vida que eu quero, para conseguir conquistar as coisas que eu quero. O outro, seja o meu marido, ou seja a minha esposa, ela também está nesse caminho comigo? Ela também quer essas coisas que eu quero? Talvez não da mesma forma, talvez não as mesmas coisas, mas essa pessoa acha importante o que eu sinto, acha importante a minha visão das coisas também. Então, senta, faz uma avaliação da sua vida. Você se sente valorizado ou valorizada nesse relacionamento, compreendido? Não, Laura, eu acho que não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma terapeuta de casais. Eu vou procurar uma terapeuta, não. Eu vou procurar uma psicóloga de casais. Porque terapeuta, qualquer pessoa pode ser um terapeuta, basta fazer um curso. Agora, psicólogo, não. É uma graduação, você precisa fazer faculdade. Então, procure um psicólogo, uma psicóloga de casais. E aí, ali, você vai já conseguir compreender muitas coisas. Tem algum outro assunto, algum tema, alguma outra coisa que você não falou que você gostaria de falar? Não, acho que a gente falou sobre tudo, Rodrigo. Maravilha. Coisa boa. Então, assim, para o pessoal de casa, você pode deixar o seu telefone, caso alguém queira entrar em contato com você. Posso sim. O meu telefone é 981 88 18 85.
E aí é só me mandar mensagem e aí eu vou encaixando aí em alguns horários que eu ainda tenho. Maravilha. Gente, então batemos um papo com a doutora Laura Priscila Paiva, psicóloga, aqui no quadro Segundas Intenções. E é claro, então fica o conselho para você. Tá passando por alguma situação, tá achando que não tá muito legal, então dá uma ligadinha para ela que ela pode te ajudar nesse momento. Muito bom ter você aqui. Obrigado, viu? Obrigada, Rodrigo.